pessoal, eu sou a Fernanda e eu ajudo as mães a desenvolverem a autoestima e a autoconfiança em seus filhos. E vocês aí sabem o que é uma criança mimada? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Criança mimada é aquela que não foi educada para aceitar uma frustração, por exemplo, e sempre reage querendo se posicionar no centro das atenções, a última bolachinha do pacote, como eu digo. Claro que mãe nenhuma deseja ter um filho assim, mas nem sempre as famílias elas percebem que estão estimulando alguns comportamentos que não são tão positivos, alguns comportamentos ruins. Educar uma criança, gente, é muito difícil mesmo, né? Eles não vêm com aquele manual, mas tem boas notícias, né? E a boa notícia é que algumas atitudes simples, praticadas diariamente, né, na nossa rotina, fazem a criança entender aos poucos que ela não pode ser tudo e que ela não pode ter tudo. Então, durante ali os primeiros meses de vida, o bebê precisa ser satisfeito em todas as suas necessidades, né? Por exemplo, ao menor sinal de reclamação, a gente sai correndo para dar leite, ninar ou aquecer, enfim, para suprir as necessidades do nenê, porque a gente sabe que ele é totalmente dependente de nós para sobreviver, né? E essa dedicação integral que a gente tem também é importante para que ele se forme, né, com uma base sólida de autoestima. Mas o que acontece? Aos poucos, a criança se desenvolve e ela começa a interagir com o mundo. E é a partir de então que ela precisa então ter os limites, né? E as regras para começar a entender que nem tudo é para já e que nem todos, né, os seus desejos vão ser sempre satisfeitos. Porque é assim que a vida é, né, gente? Então, eu vou dar algumas dicas para vocês tentarem colocar em prática, depois vocês me digam se está ajudando, né? Então, durante ali o primeiro ano de vida, o bebê passa por algumas frustrações, como por exemplo, né, quando o bebê já é maiorzinho, quando ele está naqueles cadeirote, né? Então, ficar na cadeirinha quando é hora de comer ou não ficar, por exemplo. Mas ele ainda não consegue verbalizar, ele não consegue traduzir o que ele está sentindo em forma verbal, ou seja, em palavras, né? Então, pode se manifestar, por exemplo, por meio de gesto, pode bater no rosto da mãe ou do pai, ou quem estiver alimentando, ou puxar cabelo. São algumas formas que ele manifesta que está descontente. Mesmo essa criança pequena, né, é papel dos pais mostrar que aquilo não é certo, que aquilo não é correto, que não deve se fazer aquilo. E para isso, nada de violência, nada de palmada. Basta então, né, a gente segurar a mãozinha do bebê, fazer um contato visual e demonstrar que aquilo é errado e que ele não pode fazer. Os pais também precisam entender o que causa a reação no bebê, né? Para saber se é algo que pode se resolver ou se é algo que a criança tem que lidar mesmo. Depois ali, quando fica um pouquinho maior, a partir de 1 ano, conforme a criança cresce, ela também entra em contato, por exemplo, no ambiente dela com plantas, com animais. E esta aí é uma ótima oportunidade de ensinar eles a cuidar do mundo que o cerca, né? Por tudo que está ao redor dele. A tendência da criança é sempre tocar nas coisas, né? Porque ela percebe muito as coisas, né? Os objetos e as coisas que estão ao redor dela através do tato. No caso de planta, os pais podem mostrar que não se deve arrancar as folhinhas, né? Nem das plantinhas, das árvores, enfim. E caso isso aconteça, pedir para os filhos que eles façam algum tipo de reparação. Por exemplo, né, a gente pode pedir para eles começarem a cuidar daquela florzinha, botar aguinha, regar a flor, né? No caso de convivência com animais, né, que deve acontecer sempre com a supervisão dos pais, é sempre bom lembrar isso, né? O próprio animal geralmente impõe o seu limite.
Então, quando ele não está muito contente, né, ele começa a demonstrar que nem tudo vai ser permitido, né? Então, de vez em quando, o cachorrinho ali vai começar a rosnar, né? Se puxa o rabo dele, por exemplo, né? Então, por meio desses contatos e dessas experiências, a criança vai percebendo que assim o que ela pode e o que ela não pode, né? Assim como ela recebe os cuidados dos pais, ela também começa a perceber que ela precisa também cuidar do que está ao redor dela. Quando a criança entra na creche, ali na pré-escola, os primeiros contatos com outras crianças da mesma faixa etária são um período muito rico e muito interessante, né? Então, as crianças começam a aprender, a perceber que cada um tem o seu jeito e as suas preferências, né? E que às vezes, né, nem sempre ele vai ganhar, às vezes ele vai precisar ceder algumas coisas. Então, apesar de a criança já ter necessidade de verbalizar o que ele deseja, de verbalizar o que ele não está gostando, as suas frustrações, o adulto ainda precisa impor limites, né? Seja falando, seja com gestos, né? Ao dizer não, né? Pode dizer não, sinalizar com a mãe junto, olhar sempre para a criança, manter sempre um contato visual e com um tom de voz calmo, mas firme, né, gente? Um pouquinho maior, quando eles têm de 3 a 6 anos, começa a fase em que eles já estão mais adaptados ao convívio social, né? E vale a gente reforçar, ressaltar, por exemplo, algumas noções importantes que eles precisam ter, como a noção de desperdício. A criança pode aprender aos poucos a diferenciar o que é necessário do que é um exagero. A gente pode, por exemplo, estimular atitudes como doar brinquedos que já não são mais usados, se desfazer de alguma roupa quando eles ganham roupas novas, né? Por exemplo, quando é comprado alguma coisa, né, ele pode escolher alguma coisa para doar. Quando coloca as coisas no prato, servir só apenas o que eles vão comer, são algumas ideias, assim. Porque por cerca de 3 anos, a criança já começa a entender que aquilo que ele doa, que ele dá, não volta mais, né? E ele começa a ter essa capacidade para definir qual é item que não é mais importante para ele, né? Então, vale ressaltar que no contexto familiar, os pais devem, né, como sempre, né, incentivar e valorizar a ajuda da criança, mesmo que ela pareça pequena. Por exemplo, ela pode começar a organizar os brinquedos, estender, né, do jeito dela, né, a sua caminha, colocar roupinha suja dentro do cesto, ajudar, né, ali na hora de lavar a louça. E essas ações podem fazer parte de uma rotina sem que se torne um esforço chato para as crianças, porque nessa idade elas adoram participar. A partir dos 7 anos, a criança começa a entender melhor as regras, fica mais claro para eles. E, inclusive, eles pedem por elas. Até então, elas eram compreendidas como limites impostos pelos pais. Mas no caso, por exemplo, de brincadeiras, ainda, né, segue um pouco na imaginação dela. Então, as regras são bem importantes, né? Essa fase é uma fase muito competitiva, né? A vontade de ganhar e de ser o melhor na criança é muito grande. E por causa dessas características, é quando algumas crianças começam a trapacear para ganhar, né? Inventam regras que não existem, brigam por elas, evitam jogar esportes ou jogos que eles não são tão bons ou tão experientes e ficam muito frustrados quando eles perdem. E para não abalar a autoestima dos filhos, os pais precisam mostrar que as habilidades podem ser desenvolvidas e deixar claro para eles que não dá, ninguém é 100% em tudo e que isso está tudo bem nisso, gente. Porque ninguém, não existe o ser humano que seja 100% em tudo. Então, não adianta pensar que vai diminuir a frustração deles, deixando eles ganharem sempre, né? Tem pais que deixam as crianças ganharem sempre. Vocês podem, né, enquanto família, ajudar a melhorar, né, ele a melhorar no jogo, mas ao mesmo tempo ensinar elas e reconhecer a habilidade que o outro tem.
né? Porque é importante ele também observar que os outros também têm habilidades. Então, não caiam na tentação de colocar, por exemplo, o seu filho sempre como vítima da situação, né? Se ele for mal na prova, não necessariamente é porque a prova estava difícil ou porque a prof não soube explicar. Pode ser que a criança não tenha estudado o suficiente mesmo, não tenha prestado atenção. Então, a atitude exatamente oposta de culpar a criança por tudo também não é saudável. Como eu sempre digo, tem que ter um equilíbrio, né, gente? E nada melhor do que o diálogo e o carinho, que são sempre fundamentais. O mesmo vale para quando você enxergar o seu filho roubando em um jogo de tabuleiro. Por exemplo, além de reforçar que essa atitude não está correta, dê exemplos. Por exemplo, né? Explique para ele quando o time de futebol preferido dele perdeu, que isso é normal, que o time dele não vai ganhar sempre, para ele perceber que ele também não precisa ganhar sempre. E essa é uma forma dele entender que não dá para sempre ser o campeão. Gente, espero ter auxiliado vocês, espero que vocês tenham gostado, deixem sugestões e se você gostou, dê um joinha, certo? Tchau, até o próximo.